Vamos lá. Sérgio Moro. Qual foi a notícia hoje principal envolvendo o Sérgio Moro, hein? Tá, inclusive, entre as mais lidas do site até agora. O pessoal tá lendo bastante. E foi colocada pela manhã ainda, né? Por volta das 11 horas da manhã. É o seguinte, minha gente. Lá no Tribunal de Contas da União, tem um procurador junto ao TCU, chamado Procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, o Lucas Furtado. Você já deve ter ouvido falar dele, ele adora aparecer, tá toda hora apresentando representação. Alguém espirra na imprensa, ele cria lá uma representação rapidinha, apresenta, faz notícia. Muitas vezes não vai para frente, às vezes vai, mas ele já consegue o que ele quer, que é conseguir o holofote, conseguir chamar atenção ali, fazer notícia. Pois bem, ele pediu no início deste mês para o ministro Bruno Dantas. Quem é o Bruno Dantas? É o ministro do Tribunal de Contas da União, chegou ao Tribunal de Contas da União com as bênçãos de Renan Calheiros. Renan Calheiros, inclusive, está aí com a mão no ombro dele, nessa foto aí, ó, no jantar do último dia 19, aquele jantar do grupo Prerrogativas em homenagem ao Lula. Está ali o Lula, o Renan Calheiros, e o Renan com a mão no ombro do ministro Bruno Dantas. Foi nesse jantar que teve a primeira aparição pública, né, assim, do Lula e do Geraldo Alckmin, ex-tucano, que pode vir a ser o candidato a vice do Lula no ano que vem, como vocês estão acompanhando no nosso noticiário. Então, o Lucas Furtado pediu ao Bruno Dantas que fizesse algumas determinações. A gente vai mostrar com calma isso no site de hoje para amanhã, mas o Lucas Furtado nem poderia, em tese, fazer isso, porque ele nem é o procurador sorteado para esse caso. Tem outro procurador nesse caso. E o próprio Lucas Furtado, quando pediu ao Bruno Dantas essas determinações, ele coloca lá no despacho: olha, eu não sou o procurador responsável por esse assunto, mas tô nem aí, eu vou fazer minhas sugestões do mesmo jeito. Basicamente isso que ele faz. E ele então recomenda e o Bruno Dantas acata na integralidade essas sugestões envolvendo o Moro e essa consultoria para a qual o ex-juiz da Lava Jato trabalhou depois que deixou o governo de Jair Bolsonaro. Essa consultoria é a administradora judicial da recuperação do grupo Odebrecht. Então, o Lucas Furtado acredita que Sérgio Moro cometeu ali conflito de interesses, ficou imbuído ali de conflito de interesses. O Moro já disse que no contrato com a empresa de consultoria, onde ele foi trabalhar nos Estados Unidos, depois que deixou o governo de Jair Bolsonaro, no início da pandemia da Covid, denunciando a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, Moro disse que havia uma cláusula que proibia a atuação dele em casos com potencial conflito de interesses. Mas o Furtado quer que o Moro seja investigado. E aí o Bruno Dantas determinou que a consultoria revele quanto que pagou a Sérgio Moro quando da saída do Moro da empresa, em outubro deste ano. Moro deixou a empresa em outubro e no mês seguinte, como vocês acompanharam conosco, se filiou ao Podemos para ser então o nome do partido à presidência da República em 2022. Os detalhes dessa história toda estão no nosso site e o Mário Sabino, no último dia 14, já tinha escrito um artigo, pode pôr na tela, por favor, com o título Sérgio Moro é um malvado, que já era o Mário alertando para esse movimento que viria a se concretizar no Tribunal de Contas da União contra Sérgio Moro. O Mário, com a sua ironia fina, que lhe é peculiar, disse: olha, Sérgio Moro é um malvado, inclusive quebrou a Odebrecht de propósito para ficar milionário. É o que quer fazer crer aquele pessoal em Brasília. É claro que é uma ironia. Inclusive, no finalzinho do artigo, Mário escreve o seguinte: quem sabe não consegue impedir o malvado e o desonesto de se candidatar à presidência da República para o bem e a felicidade geral da nação. Holofotes para Lucas Furtado. É isso que eles querem. É isso que eles querem.
Assim que foi confirmada essa notícia da determinação do Bruno Dantas enviada lá à consultoria americana, o Sérgio Moro foi ao Twitter comentar esse assunto. E ele voltou a dizer que não atuou em casos de conflitos de interesses. Pode pôr na tela aí, por gentileza. Disse o ex-juiz: trabalhei 23 anos na carreira pública, lutei contra a corrupção neste país como ninguém jamais havia feito. Deixei o serviço público e trabalhei honestamente no setor privado para sustentar minha família, nunca paguei ou recebi propina, fiz rachadinha ou comprei mansões, escreveu Moro. E ele completou, mais embaixo: não enriqueci no setor público e nem no privado, não atuei em casos de conflito de interesses. Repudio as insinuações levianas do procurador do TCU, ele está se referindo ao Lucas Furtado, a meu respeito, e lamento que o órgão, o TCU, seja utilizado dessa forma, acrescentou o ex-juiz na mesma rede social. Mais cedo, o Moro já tinha dado uma entrevista também. Ele está dando uma série de entrevistas nos estados, para rádios locais, para jornais locais. Hoje ele falou, hoje não foi entrevista, foi num evento com empresários do grupo Personalidades em Foco. Foi nesse evento, eu me equivoquei aqui, pensei que tivesse sido em mais uma das entrevistas dele. Não foi, foi num evento. E nesse evento, Moro disse que não será um anjo vingador contra políticos, caso seja eleito presidente da República. E defendeu o que ele chamou de reformas institucionais no Supremo Tribunal Federal. Disse Moro: compartilho dessa crítica ao Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de que sou institucional. O remédio são mudanças e reformas que melhorem nossas instituições. O mero ataque e o desrespeito ao Supremo não é algo que constrói, na visão de Moro. É preciso pensar em reformas institucionais no STF, transformá-lo num tribunal constitucional e pensar em mandato para os ministros. Moro também disse, nesse evento com empresários do grupo Personalidades em Foco na noite de ontem: aposto na articulação política feita ainda na pré-campanha como caminho para aprovar reformas e medidas imediatas. Fim da reeleição e fim do foro privilegiado logo no início de um eventual mandato. A dificuldade é fazer a demanda por reformas essenciais, vencer os interesses setoriais e corporativos. Aí o Moro já fala do jogo bruto, que é mesmo em Brasília. E isso vale para o Moro como vale para qualquer pessoa que vier a ocupar a presidência da República. A gente sabe que para se reformar, para fazer reformas estruturantes, como chamam, como foi a da Previdência, o ideal é fazer isso no primeiro ano do governo. Se possível, até nos primeiros 6 meses. Por isso tem que chegar com tudo isso muito redondinho, né? Ele faz bem, mas o Moro sabe disso e todo mundo sabe disso. O Ciro Gomes também, o Lula também. Até o Bolsonaro deveria saber disso, para vocês verem. Que na pré-campanha é preciso já deixar isso tudo muito bem orquestrado. Acabou a eleição, reúne com a base, aproveita ali o embalo e tenta avançar com reformas. Inclusive as institucionais aí no Supremo Tribunal Federal, que é o que o Moro defende. O embaixador da União Europeia no Brasil elogiou o livro de Sérgio Moro, que trata do combate à corrupção. Nós registramos também aí no nosso site. Pois bem, falando um pouquinho de Lula e Alckmin, o petista Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, candidato derrotado à presidência da República em 2018, admitiu hoje que foi ele quem sugeriu ao Lula, segundo Haddad, foi ele quem sugeriu ao Lula essa aproximação com o Geraldo Alckmin. Ainda não está confirmada a chapa Lula-Alckmin, mas a gente tem visto aí vários movimentos que nos levam a crer que ela possa se concretizar nos próximos meses. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Haddad disse: eu falei, presidente, vamos começar a eleição pelo segundo turno. O que quer dizer? Se eu tivesse tido o apoio do PSDB e do PDT no segundo turno de 2018, esse desastre que está acontecendo no Brasil, com a eleição de uma pessoa completamente despreparada para governar o país, não estaria acontecendo. Então, o que o Haddad está querendo vender aí como a narrativa dele? De que ele está falando isso, minha gente, vamos lá.
Porque o Lula está sofrendo muita pressão por parte das alas ali mais esquerda, dentro da esquerda, se é que dá para chamar assim, mas ele tem recebido muitas críticas de aliados sobre a possibilidade de colocar um ex-tucano como seu vice, né, que concorreu com ele em eleição presidencial passada. Então, tá o Haddad aí com esse discursinho. É um discursinho. É melhor juntar agora, porque se eu tivesse tido o apoio do PSDB e do PDT, eu tinha derrotado o Bolsonaro. Não, Haddad, você não tinha como ganhar em 2018. Sabe por quê, Haddad? Porque você era um poste. Porque o candidato mesmo estava preso em Curitiba. E você ia lá fazer reunião de campanha na cadeia, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. É por isso que você não ganhou em 2018. Você não ganhou em 2018 por isso, Haddad. Não foi porque não teve apoio do PSDB ou do PDT. O pessoal do PSDB também, PSDB raiz, tá fulo da vida com o Alckmin. Dizendo que é uma loucura o que o Alckmin tá fazendo, tá enterrando a biografia dele e tudo mais. Aí o pessoal tá assoprando em off, como a gente costuma falar no jornalismo, né? Quando a pessoa não quer se identificar, tá assoprando para a imprensa declarações. A gente registrou uma declaração aí de um tucano à revista Veja hoje, dizendo que servir-se de um bandido, nas palavras desse tucano, é corroborar com o crime e com o seu protagonista. Geraldo traiu o PSDB e mostrou a sua face oportunista. Foi o que disse aí esse tucano, que não se identificou, essa declaração que foi publicada pela Veja, que nós reproduzimos também no nosso site na tarde de hoje. O Dória, João Dória, governador de São Paulo, que venceu as prévias do partido e é pré-candidato ao Planalto em 2022, convidou o presidente do partido do PSDB, o Bruno Araújo, para coordenar a sua campanha ao Palácio do Planalto. Eu confirmei essa informação com o próprio Bruno Araújo, que me disse que vai conversar sobre esse assunto com o Dória no início do ano que vem. Vai deixar tudo aí para o início do ano que vem. Gente, é lá para fevereiro, março, que a gente vai começar a ver as coisas ganhando ainda mais corpo para as eleições do ano que vem. Eles têm ali até o meio do ano para fazer as convenções e bater o martelo com as pré-candidaturas, mas até março a gente já vai ter um quadro muito mais concreto da corrida presidencial do ano que vem. O Ciro Gomes, que ainda é candidato, Ciro Gomes do PDT, o eterno presidenciável do PDT, a Cruzoé noticiou na noite de ontem, reportagem do Paulo Capelli, a gente reproduziu no Antagonista. O Ciro está mudando lá com o João Santana, aquele marqueteiro, o marqueteiro petista da Lava Jato. Pois é, ele é hoje o marqueteiro do Ciro Gomes, tá? E estão mudando lá, eles estavam numa ideia mais de Ciro Gomes, paz e amor. E veja só você, não deu certo. Você achou que fosse dar certo, João Santana? Ciro Gomes como alguém sereno, equilibrado, tranquilo, né? Sensato, bom senso. Rapaz, se o Ciro Gomes me entregar uma rosa dessa, eu não sei, hein? Tenho medo, igual os desenhos, essa rosa abrir a boca assim, ó, e me engolir. Não deu certo. O Ciro Gomes, versão Paz e Amor, não deu certo. Ele vai voltar a ser mesmo o Cirão das massas. Vamos ver o que vai dar essa candidatura do Ciro Gomes aí. Depois de tanto tapas e beijos com o PT. É isso de eleições 2022? É isso. A gente muda de assunto. Solta a vinheta, por gentileza.